desta quarta-feira, dia 4 de agosto. Diretor da Assessoria, de Comunicação Social do Ministério da Saúde durante a gestão de Luiz Henrique Mandetta, que foi entrevistado até aqui também por a gente no programa logo quando da saída do cargo. O Hugo Braga narra num livro revelador os bastidores das semanas em que o Brasil enfrentou ao mesmo tempo o avanço do novo coronavírus e a artilharia pesada do Palácio do Planalto. Relato fiel e preciso de um profissional de comunicação que esteve no epicentro de um dos momentos mais difíceis da nossa história. Guerra à Saúde, da editora Leia Brasil, faz um verdadeiro check-up de como a saúde é tratada no país e apresenta uma fotografia precisa do atual governo brasileiro. E é sobre isso que a gente conversa agora com o escritor Hugo Braga, autor do livro Guerra à Saúde. Hugo, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Qual foi a motivação de escrever o livro? Você que esteve vivendo todo esse momento por dentro, né? E é importante a gente falar que você era diretor da Assessoria de Comunicação Social do Ministério, porque a forma, né, como as coisas são comunicadas, elas também trazem interpretações diversas a respeito da mesma situação, né? Você precisava lidar também com as comunicações no momento em que existia um conflito, né, notório entre o próprio ministro e o governo federal, a pessoa do presidente. Como é que foi esse momento para você e como que surgiu a ideia de escrever um livro sobre isso? Bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando. Eu que agradeço demais a oportunidade de falar sobre isso. Quero dar bom dia aos seus ouvintes de Feira de Santana. Fico muito feliz de estar falando aqui. Acordar cedo para falar sobre um tema bom é sempre prazeroso, né? Então, você falou bem, Fernando, a gente ali naquela época em que o Mandetta era o ministro, eu era o diretor de comunicação do Ministério, nós de repente nos vimos numa corda bamba em que ameaçando o equilíbrio a todo momento estava inesperada e surpreendentemente o presidente da República. Para nós foi um momento assim de muita incerteza, tremendo estresse, e a ideia do livro surgiu dentro do próprio Ministério. Aliás, é uma demanda meio que feita pelo próprio ministro Mandetta. Na verdade, ele veio me pedir, quando estávamos lá, para que fizéssemos um documentário em vídeo sobre tudo aquilo que a gente estava passando. A ideia era ter alguma publicação formal que servisse de memória para uma futura necessidade. Por exemplo, se na gripe espanhola, que foi no início do século passado, houvesse uma documentação farta de como aquilo tudo aconteceu e como as autoridades se comportaram contra o vírus, talvez agora a gente não tivesse cometido tanta besteira como cometemos. Então, a ideia era documentar isso tudo muito bem documentado. À época, eu respondi ao ministro que era muito difícil fazer isso em vídeo, porque é uma linguagem bastante específica para fazer um documentário, e a gente não tinha condições administrativas ali de contratar um documentarista e tudo. E a solução que eu propus para ele foi: olha, eu estou aqui dentro do Ministério anotando absolutamente tudo que passa na minha frente. É um cacuete de repórter, né? Eu sou jornalista e o repórter tem esse cacuete, ele anota. E eu, em toda a minha carreira de repórter, eu criei um cacuete ainda mais acentuado de anotar detalhes. Eu anoto a roupa que o cara está usando, se ele coçou a orelha em determinado momento da conversa, o que é que ele comeu, quais foram as palavras que ele usou. Eu tenho essa mania de anotar os detalhes. De forma que quando a crise finalmente... A crise não, né? Porque a crise só fez aumentar desde então. Mas quando o Mandetta sai do Ministério, eu tinha um material muito, muito, muito rico nos meus cadernos de anotações. Como ele próprio já tinha
me pedido o documentário, eu propus que fizesse um livro. E ele entusiasticamente disse, não, faça, vamos em frente. Então a motivação foi essa, eu como jornalista documentar uma parte importante desse período da história, e aí eu não vou entrar numa picuinha se foi uma briga do Bolsonaro com Mandetta, não, o livro conta como é que um governo se comportou no início da maior pandemia do século. Essa pandemia, essa coisa que nós estamos vivendo agora, nesse momento, isso vai ser falado pelos nossos netos e bisnetos. E a forma como o nosso governo se comportou está documentado no meu livro. Bom, Hugo, no começo da pandemia, a gente lembra bem, a estratégia adotada pelo próprio Ministério da Saúde, via de regra, era elogiada, né? Se tinha um começo promissor de um país que iria começar a enfrentar a pandemia de uma forma mais próxima do que outros países, tidos até como de ponta, estavam começando também a adotar medidas. E de repente tudo isso desanda, essa rusga, né, entre o presidente e o próprio ministro. Você que estava dentro do ministério, o que é que de fato aconteceu? O que é que você viu acontecer? E claro que você até falou que é mais documentado as ações no seu livro, mas claro que muitas coisas de bastidores você também viu, e acredito que naquele momento, você até usou a palavra surpresa, naquele momento deu aquele choque mesmo de que a coisa ia ou desandar, ou de alguma forma ia mudar o curso da história, né? Uhum. É muito bom você falar isso, Fernando, porque me permite resgatar uma parte da história que, inclusive, está no livro, mas fazer justiça a um segmento do funcionalismo público brasileiro que é exemplar. Quer dizer, é um segmento muito específico do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, que é o pessoal da vigilância epidemiológica. Eles se aglutinam no Brasil inteiro numa siglinha chamada CIEVES. Aí em Feira de Santana tem o CIEVES na Secretaria de Saúde, que é um serviço, né, um sistema de vigilância epidemiológica, normalmente tocado por enfermeiros, que ficam ali vasculhando os sinais de novas doenças, de o que é que está ameaçando a saúde da população. É um pessoal muito abnegado, quase ninguém sabe que eles existem, mas eles trabalham incansavelmente 24 horas por dia para proteger a saúde da população. Eles se estruturam nos municípios, cada estado tem um CIEVES que se comunica com os CIEVES municipais, e o Ministério da Saúde tem um CIEVES que se comunica com os CIEVES estaduais, é uma rede. Então, esse trabalho de sentinela dos CIEVES foi o Brasil, em primeiro lugar, no mundo inteiro, que começou a escutar, usando ferramentas de inteligência artificial, um zum na China a respeito de uma pneumonia de causa desconhecida. E, pior do que isso, é uma doença infecciosa. E é o Brasil que, em primeiro lugar, levanta a mão e faz: OMS, eu estou daqui escutando na China um ruído sobre uma nova doença. O que é isso? Até então, o governo chinês não tinha se pronunciado, não tinha avisado ao mundo que existia algum problema. A OMS tampouco tinha se pronunciado, e é o Brasil quem provoca isso. A OMS, dias depois, retorna ao governo brasileiro e diz: olha, realmente há uma pneumonia de causa desconhecida na China, provavelmente causada por uma mutação do coronavírus, pelo novo coronavírus. E aí a história começa a crescer, porque essas pneumonias na China saem de Wuhan e de repente está na Coreia, está no Japão, está na Filipinas, vai para a Itália, a Espanha e ganha o mundo. Isso tudo aconteceu numa velocidade muito grande, e nessa fase, primeiríssima fase da pandemia no Brasil, ou no mundo, o Brasil não só vamos exagerando aqui, descobre que a coisa está acontecendo, como se cerca
de todo o conhecimento então posto para se proteger. Então, foi a fase da vigilância. Essas redes CIEVs começaram a fervilhar nos municípios e tudo que era suspeito era informado e as autoridades de saúde iam lá, faziam um bloqueio. De forma que o vírus se espalhou muito devagar no Brasil até mais ou menos abril de 2020. O que se propunha, que é bom que a gente entenda, Fernando, uma coisa a respeito da dinâmica dessa pandemia. A doença em si, ela não é como uma praga do Egito, que pegou, morreu, é caixão e sai morrendo aquele monte de gente. Não é assim que funciona. Na verdade, o que mata é o sufoco que se dá sobre o sistema de saúde. Porque, de repente, um hospital que atende, vou dar um exemplo aqui, 30 pessoas, é obrigado a conviver com 300 doentes que chegaram de uma vez só. Então, não dá para atender todo mundo. Como não dá para atender todo mundo, algumas dessas pessoas acabam complicando e morrendo. Então, o que é que o mundo pensou para que não ocorresse essa chegada abrupta de um monte de gente doente? A gente impede as pessoas de saírem de suas casas, de circularem, porque aí o vírus circula menos e as pessoas vão aos poucos para os hospitais. Isso é que era posto. Então, não existia vacina, é bom que se lembre, não existia nenhum tipo de tratamento, nem cloroquina, nem ivermectina, nem nada disso. Então, o conhecimento posto pelo mundo, e aí já aquilo que eu falei antes, pegando o conhecimento das epidemias anteriores, era fazer o isolamento social para reduzir a circulação do vírus. É nesse momento que o presidente da República, surpreendentemente, se volta contra o seu próprio ministério e, de certa forma, contra o conhecimento que o mundo oferecia não só ao Brasil, mas a todos os outros países para combater a epidemia. Ele faz isso por vários motivos que podem ser melhor interpretados por cientistas políticos, por psiquiatras, gente que trata com loucura e com política. Mas, na minha opinião, e é uma opinião muito, muito pessoal, de uma impressão de quem estava lá dentro, é que quando a gente põe toda a estratégia de combate para fora, né, para fora do Ministério, e o Luiz Henrique Mandetta, que é um sujeito habilidosíssimo, acho que falo sem medo de errar, que naquela época o Brasil se apaixonou por ele, quando ele começou a aparecer na televisão explicando e dando as orientações todas. Eu falo pela minha mãe, pela minha avó, pelas minhas tias, eu tenho certeza que vocês aí passaram pela mesma coisa, todo mundo, ai, que fofo que é esse ministro da saúde explicando as coisas pra gente e tal. E isso causou ciúmes no Bolsonaro, o que já o colocou de pronto com aquele mau humor em relação ao Mandetta. Some-se a isso o fato de que alguém foi lá no ouvido dele buzinar que, olha, esse negócio de distanciamento social vai causar recessão econômica, as pessoas não estão circulando, então os comércios não vão vender, esse tipo de coisa, vai causar desemprego e isso vai acabar derrubando o governo. Então o Bolsonaro, entre esse perigo, que na minha opinião é um perigo secundário, e a defesa da vida da população contra o vírus, ele preferiu a segunda coisa, e aí desandou de vez. Estamos aí como estamos hoje, mais de 550 mil mortos, a pandemia muito descontrolada, só agora com o avanço lento da vacinação, a coisa começa um pouco ali mostrar que talvez melhore, ainda é incerto, tem uma variante nova que é mais contagiosa. Então, a responsabilidade por tudo isso, eu não tenho dúvida nenhuma, é do presidente da República e das loucuras dele. Bom, Hugo, a gente ouve falar muito, né, que o próprio humor do presidente influencia diretamente no governo dele, né, a forma de tratar com as pessoas, quando alguém discorda dele, muitas vezes ele se destempera. Você viveu situações desse tipo lá, você vivenciou situações desse tipo lá,
discussões mais acaloradas, momento que o Bolsonaro se destemperou por alguma divergência de opiniões por ali? Então, Fernando, vê que como é curioso. Porque lá a gente estava enfrentando uma pandemia e houve certamente vários momentos de estresse, alguns deles eu conto no livro, algumas brigas internas e tal, entre nós mesmos, da equipe do Mandetta. E, inclusive o Mandetta brincava, dizia, olha pessoal, isso também faz parte da doença, tá? Esse estresse, essas brigas entre nós, isso faz parte da pandemia. Agora com o Bolsonaro não. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro, primeiro que ele, internamente, ele era muito ausente, a gente não sentia, e nem sentiríamos, né? Porque o contato de um presidente da República se dá com o seu ministro. Eu tenho certeza, porque eu estava lá, né, que o Mandetta o mantinha informado sobre tudo que estava sendo feito e quais eram as considerações do Ministério da Saúde a respeito da pandemia, as considerações técnico-científicas, e também tenho certeza que havia outro alguém ou alguéms, havia outras pessoas que davam conselhos ao presidente da República no sentido contrário. E ele titubeou o tempo inteiro. No livro eu conto isso, tem um período em que na quinta-feira ele faz uma live e convoca o Mandetta para essa live, e na live ele concorda com tudo que o Mandetta fala, não, é isso mesmo, distanciamento, vamos fazer, proteger e tal. No domingo, 72 horas depois, ele desanca o Mandetta e fala tudo o contrário do que ele tinha falado. Quer dizer, o cara é louco mesmo, ele não tem um método de pensamento coerente. E aí fica muito difícil, não é só para a saúde não, fica difícil para tudo. O Paulo Guedes, que é um brucutu político, está aí sem conseguir fazer as reformas dele por isso, porque o presidente é escandalosamente, como eu posso dizer isso, ele tem uma opinião a cada hora, e uma opinião diferente sobre os assuntos a cada hora. Então a estabilidade do governo é muito difícil por conta disso. Bom, e para você ficou a impressão, você falou aí que o próprio SUS, ele é modelo, né? O monitoramento que se consegue fazer de um país como o Brasil através do SUS é algo que é modelo para outros países. Ficou a impressão de que se o país tivesse seguido naquela linha inicialmente adotada, não tivesse mudado o curso da própria forma de lidar com a pandemia, a gente poderia ter uma situação modelo também de enfrentamento à Covid-19? Fernando, vamos fazer essa conta em termos de um dado assim triste, né? Vamos fazer essa conta em termos de mortes. Quando a pandemia começou, ninguém sabia nada, nem sobre o vírus, nem sobre a doença, as características de adoecimento mesmo do infectado, ninguém sabia nada. Então, os países começaram a trocar informações a respeito disso, né, para tentar, de alguma forma, se planejar. Por exemplo, se havia um vírus chegando ao Brasil e esse vírus causava adoecimento em tantos por cento da população, o Ministério da Saúde já sabia que precisava comprar mais não sei quantos mil capotes desses descartáveis, ou máscaras GN95 para o pessoal da saúde, ou respiradores para os UTIs, ou leitos de UTI, enfim, ele precisava se planejar minimamente ali com essas informações epidemiológicas. Então, houve um debate gigantesco dentro do Ministério da Saúde no começo, porque a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço da OMS para as Américas, trouxe para o Brasil um modelo matemático que propiciava ao Brasil essas medidas de quantos leitos eu vou precisar, quantos EPIs eu vou precisar, como e onde a doença vai se alastrar, com que velocidade. E era uma equação gigante, várias variáveis dentro dela, e quem metia a mão nessa equação, quem ficava calculando aquilo ali, era um epidemiologista chamado Júlio Croda, muito famoso da Universidade, da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.
E o Júlio, sempre que ele fazia essa conta, ele dizia, pessoal, olha só, a nossa conta aqui está dando, porque a Covid tem uma particularidade epidemiológica, que é o seguinte, a gente sabe que a esmagadora maioria de quem se infectar vai ficar assintomático, não vai desenvolver doença nenhuma. A maior parte das pessoas. Então, dos infectados que vão adoecer, que são, se eu não me engano, 20% ou 15%, pouquíssimos deles, eu acho que é 5%, vão de fato precisar de UTI, vai agravar, vai ser um negócio mais complicado. E desses que vão para UTI, vão agravar, vão ser complicados, parte deles vão morrer. Pegando as estatísticas mundiais e aplicando ao Brasil, naquela época a gente tinha, e esse número, essas contas todas eu explico no livro Guerra à Saúde, o Júlio Croda nos falava, olha, hoje, se a gente não fizer nada, vão morrer 390 mil pessoas no Brasil, mais ou menos. Aí havia na sala, nessa hora, um grande protesto. Pô, Júlio, que exagero, 390 mil pessoas, imagina, não vai morrer de jeito nenhum no Brasil isso. Aí ele explicava, não, gente, vai morrer 390 mil pessoas se o governo, se nós não fizermos nada para combater a doença. Se a gente ficar parado, vai morrer 390 mil. Hoje, morreram, a nossa conta está em 550 e muito já mil mortos, 555, se eu não me engano, eu não tenho o número exato aqui, mas é alguma coisa próximo disso. O que significa, dito de outro modo, que se a gente não fizesse nada, morreriam 390 mil brasileiros, e como nós fizemos alguma coisa e morreu 555 mil, é porque nós fizemos alguma coisa muito errada. Então, a sua pergunta foi, se a gente tivesse seguido tudo certinho, teria dado melhor? Com certeza absoluta, Fernando, porque não é que a gente não seguiu o que era certinho, a gente fez o que é errado. Então, morreu muito mais gente. Bom, Hugo, você viveu, obviamente, a gestão Mandetta, né, no Ministério da Saúde, mas depois a gente teve 3 gestões, né? A gente teve o Nelson Tacho, uma passagem relâmpago, o general Pazuello, que ficou mais tempo, e agora o Queiroga. Como é que você, diante do que você viveu da gestão Mandetta, enxerga as outras gestões também? Que diferença que você vai encontrando? Claro, a gente viu claramente uma mudança de curso, né, no modo de conduzir as coisas, mas dos ministros em si, e se é que a gente pode atribuir aos ministros, porque algo que se fala muito é a própria influência do presidente também nas decisões do ministério. Como é que você vê essas diferenças? Assim, eu não vou poder falar detalhes específicos das gestões de cada um, porque eu não estava lá. Então, eu não sei como essas coisas se deram. O que eu posso dizer é o seguinte, eu acabei de te falar que a gente fez alguma coisa muito errada e que causou mortes, milhares de mortes que não precisariam acontecer. Essas coisas erradas aconteceram na gestão do general Pazuello. Então, que fique bem claro, foi na dele, não foi na do Queiroga, nem na do Tacho, foi na do Pazuello. Concordo contigo totalmente quando você fala que, poxa, ficar falando de ministros e gestões como se ministros tivessem autonomia total para fazer o que bem querem e entendem, é errado. Então, eu não avaliaria como gestões desse ou daquele, porque a gestão é do presidente da República. Aliás, o presidente da República é quem vem atrapalhando o tempo inteiro o combate à pandemia, o tanto quanto ele pode, ele atrapalha. Até hoje ele atrapalha. Se você fizer qualquer pergunta para ele sobre pandemia, ele vai falar uma besteira qualquer que vai atrapalhar. Então, a responsabilidade é toda dele, não dos ministros. O que ocorre no caso do Pazuello é que o Pazuello é um militar, e militares são treinados para obedecer ordens de seus superiores. Ele foi posto lá, acho que por causa disso, para obedecer às ordens loucas que recebia do presidente da República. O Nelson Tachi não precisava obedecer essas ordens, porque ele é um civil, ele tem uma massa crítica que processa as informações e as transforma ou não em ações. Então, naquela época, o Bolsonaro queria, porque queria
que o Ministério patrocinasse a loucura da cloroquina, e o Nelson Taik, como um médico, como um cara da ciência, se negou a fazer isso e saiu rapidamente. O Pazuello não se negou, era um militar, não entendia chongas de saúde pública, nem de medicina, nem de nada disso, patrocinou a loucura irresponsável da cloroquina e deu no que deu. Bom, e aí a gente chegou a um momento que a gente tem uma CPI acontecendo, né? A CPI da Covid, analisando a condução do governo federal nessa pandemia. Aí eu vou pedir uma análise tanto de quem esteve dentro do Ministério, mas talvez principalmente de colega jornalista que é também, né? E vem acompanhando, assim como a gente, as informações e desdobramentos da própria CPI da Covid e as revelações que vêm com ela também. Como é que você tem enxergado essa CPI da Covid, tanto em relação ao desempenho da CPI, como também o que a CPI tem revelado? Então, eu tenho recebido muitas mensagens nas redes sociais dizendo o seguinte: poxa, Hugo, eu estou vendo aqui a CPI, todo mundo que está indo para lá, tu já falava no teu livro. Então, é quase isso, não é todo mundo, porque essa história de vacina, Covaxin, corrupção, eu não sei nada disso, eu não estava lá, não vi, nem está no livro, porque isso aconteceu depois. Mas a grande movimentação ali de personagens, isso sim já está no livro. Por exemplo, a Mayra Pinheiro, que depois foi conhecida como Capitã Cloroquina, está no meu livro, eu conto qual era o papel dela e tudo. Na época do Mandetta, ela nem era capitã, muito menos cloroquina, ela não apitava muito. Isso aconteceu depois. O Alberto Dias, diretor de logística, pivô de uma grande história aí sobre Covaxin, também está no livro. Ele já era diretor de logística na época do Mandetta. Não tem nenhuma denúncia, não tem nenhum indício desfavorável a nenhum dos dois no livro, porque não tinha nada naquela época nesse sentido, não tinha mesmo, não que tenha chegado a meu conhecimento. Mas os personagens já estão lá com seus papéis, desempenhando as coisas. E o livro Guerra à Saúde, ele conta a gênese de tudo que aconteceu depois. Então, as pessoas me falam assim: poxa, quando eu leio o teu livro, eu consigo entender a CPI muito claramente. E é isso mesmo, porque tudo que aconteceu depois é resultado do desandamento do que aconteceu antes, que é o que está no livro. E isso é muito, muito, muito curioso. A parte de corrupção mesmo, que é o que está sob investigação agora, essa veio depois e está ligada, na minha opinião, a essa característica marcante da gestão do general Pazuello. Ele era um militar obedecendo ordem, não sabia de nada, não tinha conhecimento técnico de nada do que estava sendo tratado embaixo dele, e esse tipo de fraqueza técnica no ministro acaba propiciando o aparecimento de casos como esses, na minha opinião. Hugo Braga, autor do livro Guerra à Saúde, eu quero agradecer sua disponibilidade de falar conosco, amigo, e encerrar perguntando onde encontrar o seu livro, né? Onde que as pessoas podem encontrar. Eu fiquei aqui extremamente curioso com esse papo aqui, com certeza boa parte dos nossos ouvintes também. Onde que se pode encontrar o livro Guerra à Saúde? Ainda bem, eu tenho ouvido relatos também que é difícil de encontrar o livro, toda livraria que eu vou está esgotado, ainda bem, né? Mas acho que você pode comprar facilmente na internet. A Amazon vende tanto a versão física, que vai chegar na tua casa pelos correios, quanto a versão digital, né, que é que você consegue ler nos tablets. E também tem e eu até sugiro melhor ao pessoal da Amazon que não me ouça, tem a livraria virtual da própria editora, da Leia Brasil, que de vez em quando faz umas promoções muito boas lá, então o preço melhora bastante a depender do dia. A livraria digital da Leia é a Casa dos Mundos, então é só você botar casadosmundos.com.br, aí você vai entrar na livraria digital da editora, e lá é só procurar, você acha o Guerra à Saúde, às vezes com preço melhor.
Hugo, eu quero agradecer a sua participação, a sua presença em nosso programa, né? Presença virtual, mas o pessoal está acompanhando, está assistindo você também através do YouTube. E agradecer imensamente a disponibilidade de falar conosco. Sucesso com o seu livro. Essa casa aqui está à disposição, né? Para, quem sabe, o lançamento de outros livros também, ou papo sobre outras situações também relacionadas à carreira. Enfim, é um colega, né? O Hugo é jornalista também, um colega de profissão e foi diretor da assessoria de comunicação social do Ministério da Saúde durante a gestão do Luiz Henrique Mandetta. Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia para você, quero agradecer muito sua participação. Obrigado, Fernando, eu que agradeço, te agradeço muito, receba meu abraço caloroso, um abraço também para o pessoal de Feira de Santana, adoro a Bahia, amo a Bahia, eu que sou pernambucano, meu time ganhou do Bahia no último fim de semana, me deixou muito feliz. Um abraço forte aí para o pessoal de Feira de Santana. Valeu, começamos então com o Hugo Braga, autor do livro Guerra à Saúde. Como eu disse, ele foi diretor da assessoria de comunicação social do Ministério da Saúde durante a gestão do Mandetta.